Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5 e o verso de número 25, que está escrito assim, ó. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Aí preste atenção no verso 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Presta atenção nisso. A gente tem aqui uma mulher, e essa mulher, a Bíblia diz que sofria há 12 anos. E 12 anos não são 12 dias. 12 anos não são 12 meses. 12 anos é muito tempo. 12 anos é uma quantidade enorme para quem está dentro do problema esperar por uma providência. Mas o que a Bíblia diz a respeito dessa mulher? Que ela tinha um fluxo de sangue. Sabe o que é um fluxo de sangue? É uma hemorragia. E durante 12 anos, aquela mulher passou com esse problema. Agora preste atenção nessa questão. Porque você imagina 12 anos de uma hemorragia contínua. Um fluxo de sangue que não passava. Talvez, para a maioria das pessoas, seria motivo suficiente para ter desistido, murmurado. Talvez para a grande maioria seria motivo suficiente para dizer: olha, não existe solução para o meu problema. Não existe saída, não existe escape, não existe providência que possa resolver o meu problema. Talvez essa expectativa, essa esperança acompanhou a vida dessa mulher durante alguns meses, talvez nos primeiros anos, mas você imagina depois de tantos anos, depois de tanto tempo, como a fé dessa mulher estava. A Bíblia diz, no versículo de número 26, que ela havia gastado tudo para resolver o seu problema. Mas nada adiantava. Antes ela ia de mal a pior. Olha o cenário. Olha a forma como tudo isso está desenhado. Se fôssemos olhar com um olhar humano, diríamos que ela teria motivos de sobra para que ela pudesse continuar desistindo e desanimando da própria vida. Talvez motivos não lhe faltaria. Concorda? Você tem um problema que está praticamente incurável. Esse problema já dura anos. Havia questão social e religiosa, porque alguém no estado dessa mulher era tido como impura. Ela não podia tocar em ninguém podia tocar nela, porque era considerado impuro.
Ou seja, vários aspectos cercavam a vida dessa mulher para dizer para ela: acabou. Não tem mais saída, não tem mais jeito. Não existe mais possibilidade de solução. Até o versículo 27, porque olha como inicia o verso 27, ouvindo falar sobre Jesus. E sabe o que eu quero construir com você aqui essa manhã? É que o que é importante na nossa vida é sobre quem nós paramos para ouvir. Essa mulher poderia ter parado para ouvir as pessoas dizendo: infelizmente, não tem mais saída, não tem jeito, não tem esperança, não tem expectativa. Essa mulher poderia ter parado para ouvir as pessoas dizendo: você tentou, mas não deu. Você lutou, mas não conseguiu. Essa mulher poderia ter parado para ouvir várias pessoas, mas ela parou para ouvir falar sobre Jesus. Nós estamos em dias de muitas vozes. Nós estamos em dias que há muitas vozes falando sobre muitas coisas. Mas eu quero perguntar para você se você tem parado para ouvir falar de Jesus. Não importa, presta atenção, não importa o que nós estamos vivenciando. O cenário dessa mulher mostra para nós que, independente da circunstância, eu posso parar para ouvir falar sobre Jesus. Se você parar para ouvir a pessoa errada, não vai ser sobre Jesus. Se você parar para ouvir a pessoa errada, não será sobre Jesus. Teremos problema. Essa mulher, no meio de todo esse cenário caótico que ela estava vivendo, ela parou para ouvir falar de Jesus. Sabe quando a sua história vai começar a mudar? Sabe quando a sua vida vai começar a mudar? Sabe quando tudo começará a ser visto de forma diferente? Quando você parar de ouvir as pessoas erradas. Quando você parar de ouvir quem não fala para você a respeito de Jesus. Quem fala para você da vida de uma outra pessoa que não seja Cristo Jesus, certamente não te ama. Pouco importa saber da vida do outro. Pouco importa saber da história do outro. Isso não vai mudar a minha realidade. O que muda a realidade da vida das pessoas é ouvir falar sobre Jesus. Pouco importa as pessoas falarem da minha condição. Porque saber da minha condição não vai mudar nada. Agora, eu quero ouvir sobre Jesus. Como nós precisamos ouvir sobre Jesus. No pior momento da vida dessa mulher, ela parou para ouvir falar de Jesus. Na pior fase, na pior circunstância da sua vida, ela parou para ouvir falar sobre Jesus. E é isso que eu quero colocar para você aqui essa manhã. De quem você está ouvindo falar? Que tipo de mensagem você está emprestando seu ouvido no dia a dia? Escreva aí nos comentários: eu quero ouvir sobre Jesus.
Enquanto as pessoas falam de nós, enquanto as pessoas estão falando sobre nós vamos falar sobre Jesus. O que muda a vida das pessoas não é eu passar aqui a manhã inteira falando sobre a minha vida. A minha vida não muda a vida de ninguém. O que muda a sua vida, o que muda a minha vida, o que muda a nossa vida é ouvir falar sobre Jesus. Por mais que o nome de Jesus, para muita gente, não seja lá essas coisas, hoje nós continuamos crendo no poder do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Não há outro nome que foi dado e que está acima de todo nome, a não ser o nome de Jesus. No nome de Jesus, eu profetizo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, vida de Deus. Libertação em nome de Jesus. Cura do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. A abertura de cadeias em nome de Jesus. Quando nós ouvimos falar sobre Jesus, algo se move dentro do nosso coração. Porque quando, olha o verso 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás. Quando você ouve falar sobre Jesus, isso te leva a uma ação. Você imagina 12 anos de sofrimento, mas quando ela ouviu falar sobre Jesus, ela se moveu. Se moveu para onde? Se moveu na direção dele. Porque presta atenção, a voz que você para ouvir sempre vai te colocar na direção de algo. Se você para ouvir sobre Jesus, você vai na direção de Jesus. Mas se você para ouvir uma voz estranha, ela vai te colocar na direção de algo estranho também. Aquela mulher parou para ouvir falar sobre Jesus. E a Bíblia diz, e ela foi na direção de Jesus. Jesus não parou para falar com aquela mulher. Jesus não foi na casa dela. Foi ela que teve que ir atrás de Jesus. E mesmo indo atrás de Jesus, a Bíblia diz que ela teve que romper a multidão e tocou na orla das suas vestes. Talvez um dia a gente fale só sobre isso. Por que aquela mulher tocou nas vestes, na orla das vestes de Jesus? Mas mesmo tocando nas vestes, a multidão está ali e Jesus está caminhando. E ela dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Meu Deus. Quando nós ouvimos falar sobre Jesus, é esse tipo de fé que é gerada no nosso coração. Aquela mulher ouviu falar de Jesus e ela disse, ele não precisa falar comigo, ele não precisa orar por mim, ele não precisa colocar a mão na minha cabeça, se eu tão somente tocar a orla das suas vestes eu ficarei curada.
Sabe por que falta fé no nosso coração? Porque a gente está ouvindo pouco sobre Jesus. Estamos ouvindo muito pouco sobre Jesus. Estamos ouvindo sobre muitas coisas, mas pouco sobre Jesus. E o que acrescenta fé no nosso coração é ouvir falar sobre Jesus. Você entende isso? Veja, ela ouviu sobre Jesus. Ela agiu e ela proclamou. Meu Deus. Isso é o que Jesus, isso é o que a mensagem de Jesus proporciona na vida de uma pessoa. Talvez você diz assim, pastor, faz tanto tempo que a minha vida está parada. Pastor, faz tanto tempo que a minha vida não se move. Eu quero dizer para você algo importante essa manhã. Estamos aqui falando sobre Jesus. E essa boa notícia, essa boa mensagem vai entrar pelos seus ouvidos, vai aquecer o teu coração, vai mover o teu espírito e você vai sair desse tempo de estagnação. Você vai sair desse tempo onde as coisas não aconteciam. Por que não aconteciam? Porque não estava ouvindo sobre Jesus. Ela, imediatamente ao ouvir sobre Jesus, foi na direção dele, proclamando, se eu tão somente tocar. Que fé é essa? É essa fé que é gerada no coração das pessoas quando escutam sobre Jesus. Nós precisamos gastar tempo falando sobre Jesus. Gastar tempo em casa, no trabalho, na escola, na rua. Onde nós estivermos falando sobre Jesus. Porque é essa mensagem que vai produzir fé no coração das pessoas. Ela ouviu. Olha só, ela ouviu. Ela se moveu e ela proclamava. Essas características estão evidentes na vida dessa mulher. Mesmo diante de 12 anos de sofrimento, angústia, lágrima, choro e perda. Talvez o seu cenário atual seja como o dessa mulher. Talvez o cenário da sua vida seja esse hoje. E você diz, pastor, eu não sei mais. Não sei o que fazer, não sei para onde ir, não sei o que falar. É por isso que você está aqui essa manhã. Você não precisa saber o que fazer. Você precisa saber o que ouvir. E você precisa ouvir sobre Jesus. Quando você ouvir sobre Jesus, você vai saber para onde ir. Você vai saber o que falar. Precisamos ouvir sobre Jesus. Precisamos falar mais de Jesus. O que a gente faz, pastor? A gente fala sobre Jesus.
Ah, mas eu não sei o que falar. Fale do que Jesus fez, está fazendo na sua vida. Fale quem você era antes de conhecer a Jesus e quem você se tornou ou está se tornando nele. Entre nas redes sociais e você vai ver a propagação de notícias ruins. Entre na internet, você vai ver fofoca. E você vai ver tantas coisas. Deixa eu dizer algo para você. Vamos assumir um compromisso hoje. E vamos anunciar a Jesus essa semana. De uma forma como a gente nunca fez. Vamos usar as nossas redes para a gente proclamar a Jesus que as pessoas ainda não conhecem. Vamos proclamar a Jesus para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir sobre um Cristo que não conhecem, não sabem quem é. Talvez ele tenha mudado a sua vida, mas você ficou calado, você ficou quieta. E esse Jesus que poderia mudar a vida de tantas pessoas não tem alcançado porque você está tímido, tem vergonha. Eu quero anunciar a Jesus. É o que me traz aqui toda manhã. É o que me traz aqui todos os dias para anunciar a Cristo Jesus. Para dizer para você, olha, não importa há quanto tempo você está esperando, se você ouvir falar sobre Jesus, há sempre um milagre, há sempre uma promessa, há sempre uma porta aberta, há sempre um novo caminho. Quando a mensagem de Jesus alcança o coração de uma pessoa, ela passa a viver e andar como ela nunca andou na história da sua vida. O mundo está carente. O mundo está procurando Jesus, mas não sabe como fazê-lo. É por isso que estão buscando no álcool, nas drogas. O mundo está procurando Jesus, mas não sabe onde achá-lo. E ele está aí, com você. Nós precisamos anunciá-lo. Alguém pregou Jesus para essa mulher. A gente não sabe nem quem é, porque não importa quem prega. Importa que Jesus foi glorificado. Alguém parou para pregar para essa mulher. Quem é, pastor? Não sei, porque não importa. Importa que a mensagem do Evangelho foi anunciada. E a história da vida dessa mulher mudou. Precisamos assumir o compromisso de anunciar a Jesus como nunca fizemos. Precisamos ser intensamente apaixonados pela mensagem do Evangelho. Precisamos ser apaixonados por essa mudança que Ele proporcionou em cada um de nós. Eu sou um milagre disso, queridos.
Eu sei que aqui no nosso meio tem milagres de salvação. Você já parou para imaginar onde você estaria se Jesus não tivesse sido pregado para você? Sabe aquela pessoa que pregava para você, você é uma pessoa chata essa, só fala de Jesus, só quer me levar para a igreja. E hoje você olha para a sua vida e diz, por que eu não aceitei essa mensagem antes? Eu sinto isso. Eu conheci essa mensagem dos 15 para os 16 anos. E eu fico me perguntando, mas por que eu não conheci antes? Para ter dado uma oportunidade de gastar-se mais. Porque é isso que a mensagem do Evangelho proporciona. Mudança de vida. Você não vai conseguir mudar a sua vida por força própria, por sabedoria própria. Você não vai conseguir mudar a sua vida por causa de algo que vem de dentro de você mesmo. Não. Você vai mudar a sua vida quando parar para ouvir falar sobre Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos falar sobre Jesus.